livros são hoje um montão de amontoado de muita coisa escrita, veio a declarar. Tentou dizer conclamo e disse eu canclomo, não sabe conjugar o verbo conclamar. Clamou que no Brasil tem professor demais, tal qual um imbecil para imbecis. Muito bem, então a gente vai para o segundo vídeo da playlist do conceito filosofia. Esse aqui, eu estou usando este material aqui, o dicionário de filosofia da Bagnano. A gente está então usando o conceito, estudando o conceito de filosofia. É interessante você estudar esse tipo de vídeo sempre com caderno, sempre fazendo anotações. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que se for possível, se a gente conseguir, a gente responde, beleza? Então vamos começar. Eu vou lendo e vou explicando. É possível distinguir os significados, os significados que a gente estava explicando no vídeo anterior. É possível distinguir os significados historicamente dados desse termo. Primeiro, com relação à natureza e validade do conhecimento ao qual a filosofia se refere. Aí, segundo, com relação à natureza do alvo para o qual a filosofia pretende dirigir o uso desse saber. E terceiro, com relação à natureza do procedimento que se considera próprio da filosofia. Agora a gente vai analisar o primeiro que eu li. Com relação à natureza e validade do conhecimento ao qual a filosofia se refere. Dentro disso a gente vai analisar uma parte. Aqui tudo vai ser recortes, tá? A filosofia pode analisar as coisas de várias formas. Hoje a gente vai ver uma delas. 1. A filosofia e o saber. Dentro disso a gente vai fazer um recorte. Vocês vão entender. O uso do saber ao qual o homem tem acesso, de algum modo, é, em primeiro lugar, um juízo sobre a origem ou a validade desse saber. Então, o uso do saber ao qual o homem tem acesso, de algum modo, em primeiro lugar, é um juízo sobre a origem ou a validade desse saber. Origem e validade do saber. De onde que vem o saber que você está estudando, o conhecimento que você está estudando, e qual que é a validade. Se esse conhecimento ele é útil ou ele não é útil. Tá? Isso pode ser de qualquer coisa que for importante. Você pode, por exemplo, fazer essa avaliação para o seu trabalho, por exemplo. O que você faz no seu trabalho é importante ou não? Você pode pegar todas as coisas que eu estou falando aqui e tentar aplicar na sua vida. Tá? E a propósito do juízo sobre a validade do saber, surgem imediatamente duas alternativas fundamentais. Quando a gente está falando de juízo, a gente está falando de reflexão, tá? Para ficar mais fácil. Que estabelecem distinção entre dois tipos diferentes e opostos de filosofia. Esse é o foco do vídeo de hoje. A primeira alternativa estabelece a origem divina do saber. É o que a gente vai falar aqui. Para o homem, ele é uma revelação ou um dom. Então, a origem divina do saber é uma revelação. Um ser divino vai revelar o conhecimento para você. Você usa a filosofia para ter mais... Você vai usar como uma ferramenta que vai fazer com que você consiga entender esse saber. Resumindo muito é isso, tá? Pessoas que são religiosas, como que você pode fazer para entender a sua religião de uma forma mais aprofundada, de uma forma com mais qualidade? Estudando filosofia. Se você se diz religioso, se você tem alguma religião da qual você preza, você tem que estudar ela. Se você se diz de qualquer religião, você precisa estudar a sua religião. Senão não faz sentido você falar que tem alguma religião. A religião seria o centro de tudo, né? Seria essa criação a partir da qual você vem. Então, se você se considera religioso, se você se considera uma pessoa que vem de uma origem maior, né, de algum Deus, você precisa estudar a sua religião. Senão você nem diz que você é de alguma religião. Não faz sentido. Porque o conceito de Deus é uma coisa da qual você é uma parte. E para você se entender, para você se autoconhecer, que é fundamental, você tem que conhecer esse seu criador, essa sua criadora, a religião da qual você vem. Então, se você fala que você vem de uma religião e não estuda essa religião, é como você falar que come, mas não está digerindo comida. É como você falar que está bebendo, mas o líquido não está indo para o corpo, está indo para outro lugar.
Se você se considera de uma religião, você tem obrigação, tem o dever ético e até em termos de autoconhecimento, de estudar e entender que religião é essa, de que lugar você veio. Se você se considera de uma religião, mas você não estuda essa religião, você nunca vai ter autoconhecimento, tá? Então é fundamental, se você se considera de uma religião, você buscar esse entendimento, e a filosofia é basicamente a principal ferramenta, porque o estudo da religião é teologia, a teologia está dentro da filosofia, tá? Então vamos lá. A segunda alternativa estabelece a origem humana do saber. Ele é uma conquista ou uma produção do homem. A gente não vai abordar nesse vídeo, a gente vai abordar isso em outro vídeo. A conquista do conhecimento, a conquista é você criar o conhecimento, né? É diferente da religião, é algo oposto à religião. A primeira alternativa é a mais antiga, é a mais frequente no mundo, prevalecendo de há muito nas filosofias orientais, tá? Que a gente vai estudar hoje. A segunda alternativa surgiu na Grécia e foi herdada pela civilização ocidental. Mas a gente vai estudar essa que surgiu na Grécia em outro momento. Mas a gente usa essa filosofia também que surgiu na Grécia, mais metódica, metodológica e científica, para estudar religião, tá? Então vamos abordar a questão mais espiritual agora. De acordo com a primeira alternativa, o saber é uma revelação ou iluminação divina, com que foi privilegiado um homem ou mais, transmitida por tradição num grupo também privilegiado de homens, casta, seita ou igreja. Então, o seu Deus, a sua deusa, aí você chama como você quiser. Esse ser divino, essa iluminação divina, vai passar esse conhecimento para algumas pessoas, né? Os líderes espirituais são as pessoas que normalmente detêm esse conhecimento, né? Normalmente as pessoas são cristãs, né? Os doutores da igreja católica, da igreja cristã de forma geral, né? O Santo Tomás de Aquino e o Santo Agostinho são os doutores da igreja, né? São as pessoas que fizeram os documentos tentando provar a fé pela razão, tá? Mas todas as religiões vão ter estudiosos que vão escrever os textos que você precisa estudar para entender. Por exemplo, você estuda a Bíblia ou você estuda um livro religioso. Existem textos de apoio que, se você se diz religioso, você tem que ler para estudar esse outro livro que seria o cânone, que seria o livro mais importante. Tá bom? Gente, qualquer dúvida, põe nos comentários aí, se possível a gente responde. Portanto, não é acessível aos mortais comuns, a não ser através daqueles que são seus depositários. Tampouco é possível aos mortais, comuns ou não, aumentar seu patrimônio ou julgar de sua validade. Então, normalmente vai ter um líder espiritual. O que você precisa fazer além de ler os textos, né? Você precisa consultar esses líderes espirituais para saber se você está agindo de forma correta dentro da sua crença, dentro da sua religião. E onde você também vai precisar de filosofia? Para o senso crítico. Porque dentro da sua comunidade religiosa vai ter vários líderes espirituais, vai ter vários líderes religiosos. Então você precisa, no mínimo, estudar a filosofia, estudar a lógica, para ter senso crítico, para saber qual desses líderes é o melhor. Qual desses líderes realmente está levando a palavra que você está estudando. Se você vê que existe um líder espiritual ali que não tem ética, você precisa deixar essa comunidade religiosa o quanto antes. Porque não tem como você estudar teologia, religião, tá? Sempre que eu falar teologia, você entende que é religião. Não tem como você estudar religião com pessoas não éticas. É um contrassenso, tá? Isso a gente já exclui. Faz parte integrante dessa interpretação da origem do saber a crença de que seu uso em benefício do homem, neste caso a salvação, também é ditada ou prescrito pela revelação ou iluminação divina. E aí você fala, mas a iluminação divina não é para mim e tal. Mas ela está explicada em livros, em textos exemplares, tá? Por exemplo, a Bíblia é um texto exemplar, tá?
Portanto, esta interpretação parece eliminar ou tornar supérfluo o trabalho filosófico, que versa precisamente sobre esse uso. Então, assim, vai deixar supérfluo no sentido da filosofia acrescentar alguma coisa, entendeu? A filosofia não vai te ajudar a criar coisas se você é uma pessoa que entende que a religião já está te fornecendo conhecimento preciso ali, mas você vai usar a filosofia para entender, para interpretar, tá? Você vai ampliar o seu conhecimento usando a filosofia. Você vai ampliar o seu conhecimento pegando esses textos exemplares, tá? Mas na prática isso é raro. A exigência de aproximar a verdade revelada da compreensão humana comum, de adaptá-la às circunstâncias, de fazê-la atender aos problemas novos ou modificá-los que os homens se propõem, de defendê-la de negações, desvios, incredulidades, declaradas ou ocultas, faz que o trabalho filosófico encontre nesse conceito do saber um vasto campo para desenvolver-se e tarefas multiformes para enfrentar. Tá? Contudo, esse trabalho é subalterno. Então, quer dizer, a filosofia vai ser realmente uma ferramenta, mas é a melhor ferramenta que existe para você entender religião, porque é o campo do conhecimento que estuda a religião. Tá? Não pode combater e destruir as crenças estabelecidas, opor-se frontalmente à tradição, promover ou planejar transformações radicais. Então, a gente já entendeu, a filosofia não vai mudar a sua religião, a filosofia vai te ajudar a entender a sua religião, a sua crença que for. Sua função é conservar as crenças estabelecidas, porque para você passar a crença que você defende, você tem que entendê-las. Então tem muita gente que fala de religião, mas não faz a menor ideia do que está falando. Então, além de ler a Bíblia, você tem que ler os textos, os documentos da igreja, tá? Ou da religião que for, tá bom? Isso serve para todas as religiões. Eu estou falando mais das cristãs, porque é a maioria aqui no Ocidente, mas para qualquer religião, seja indiana, seja oriental, seja budista, taoísta, não importa. Você vai ter um texto ali que foi feito por um Buda, por alguém muito iluminado, né, que teve um momento de iluminação, mas vai ter textos para explicar aquilo de forma mais fácil. Então você precisa das duas coisas. Sua função é conservar as crenças estabelecidas e não renová-las ou aperfeiçoá-las. Portanto, sua função é subordinada e instrumental, destituída de autonomia e da dignidade de força diretiva. Então tem gente que fala, mas a filosofia, quando é ensinada na escola, ela pode deturpar a religião. Segundo um texto como esse que está explicando formas de estudar filosofia, não. Tá? A filosofia, como eu falei, é o campo que estuda a religião. Tanto que todos os padres, monges, eles estudam filosofia, tá? Então, as pessoas que acham que filosofia é algo de ateu, não entenderam que a filosofia pode ser uma ferramenta para questionar crenças religiosas, ou pode ser uma ferramenta para questionar... é a ferramenta do campo da humanidade que estuda a religião. Tá? As pessoas que começam a estudar religião a fundo, que pegam o livro ali e se debruçam diante de um texto exemplar. O que são textos exemplares? Textos como a Bíblia, tá? Bhagavad Gita, os textos religiosos de todas as tradições, é um livro exemplar, tá? É um livro ético. Quando eu falar livro exemplar, você pode entender o livro da sua religião, a Bíblia, o que for. As pessoas que debruçam sua vida diante destes textos exemplares são pessoas que escrevem um material de apoio que você precisa entender, ou pelo menos conhecer uma parte. São pessoas que estão estudando filosofia. Tá? Então a filosofia é o campo do conhecimento que estuda a teologia. Tá? Explicando rapidinho o que é a teologia. A teologia serve tanto para você estudar, comparar religiões, o que uma tem igual dentro da outra, ou para você ver as diferenças das religiões, o que uma religião é diferente da outra, explicando basicamente o que é teologia, tá? Mas é muito mais profundo que isso. Então, continuando aqui. Já se disse que todas as filosofias orientais são dessa natureza, o que por vezes levou a duvidar de que pudessem ser chamadas de filosofias. Mas isso não é verdade, porque
elas também podem ser analisadas racionalmente, assim como a gente faz com as religiões ocidentais. Mas, na verdade, mesmo o mundo ocidental muitas vezes oferece exemplos de filosofia desse tipo, ainda que nenhuma delas apresente as características ora expostas em todo o seu rigor. A partir do nome do mais importante desses exemplos, as formas que esse tipo de filosofia assumiu no mundo ocidental podem ser chamadas de escolásticas. Então, assim, quando eu falo os doutores da igreja, normalmente são os escolásticos, tá? Existem as linhas de filosofia. Quando eu quero entender quem são os doutores do cristianismo. Os escolásticos, coloca lá, filósofos escolásticos. Uma escolástica, ao contrário de uma filosofia de puro tipo oriental, pressupõe uma filosofia autônoma e vale-se dela para a defesa e para a ilustração de uma verdade religiosa, para confirmar ou defender crenças, cuja validade se julga estabelecida de antemão, independentemente de confirmações ou defesas. Então, de novo, a escolástica vai usar a razão da filosofia para provar a fé, tá? Uma escolástica, como a própria palavra diz, é essencialmente um instrumento de educação. Serve para aproximar o homem, na medida do possível, vai depender do quanto você estuda ou não, tá? Aí o estudo não depende só da fé, tá? Você pode ter fé naquele conhecimento, mas assim, por que será que Deus deixou a sua presença material num livro? Você entende que todas as escolas, as religiões, elas se manifestam a partir do que? De um livro. Então, se você se diz de uma religião, você vai ter que estudar um livro, você vai ter que ler um livro, tá? De um saber considerado imutável em suas linhas fundamentais, portanto, não suscetível de aperfeiçoamento ou renovação. Entre as tarefas assumidas por uma filosofia escolástica, não está o eventual abandono das crenças de que ela é intérprete. Então, aqui eu gosto de ressaltar isso. Muitas pessoas falam que os filósofos são ateus. Não são. Os filósofos, os doutores da igreja são filósofos. Tá? E por que as pessoas falam que os filósofos são ateus? Porque a pessoa não leu, a pessoa não estudou o próprio material da igreja, da crença que propaga. Tá? Ainda que as filosofias desse tipo possam conseguir resultados importantes, que passam a fazer parte do patrimônio filosófico comum, seu campo é rigidamente limitado pelo problema em torno do qual elas giram, de defesa de crenças tradicionais. Suas possibilidades não se estendem à correção e renovação de tais crenças. Então, basicamente, o que a gente vai estudar hoje é isso, tá? Que a filosofia, ela é o principal braço de qualquer religião para você entender qualquer texto exemplar. Então, se você quer entender um texto exemplar, um texto da sua crença, da sua religião, você precisa entender quais são os filósofos que estudaram a sua crença, e além de ler o texto exemplar da sua crença, da sua religião, você vai precisar ler os textos de apoio, porque são os textos de apoio filosóficos que fazem com que a gente use essa ferramenta como uma lente de ampliação para entender o que a deusa da sua crença disse. Bem simples assim, né? Sentar e estudar, tá? Obrigado, valeu, pessoal.